começar então. E agora eu vou ser um corte mais sério que vocês acham. Na nossa fase inicial, primeiro manifesto foi lido na festa de Nossa Senhora, foi declarado: nós não estamos com uma religião, mas sim como auxiliar, ajudante daqueles filhos que estão se postergando em busca da elevação espiritual. Para ajudar esses filhos, nós vamos dizer assim, falou de uma coisa, criou uma coisa ao longo desses 13 anos. Uma doutrina. Alguém sabe o que é uma doutrina? Dogma não. Um conjunto de diretrizes que devem ser aplicados a uma existência para atingir determinado objetivo. Isso é uma doutrina, um conjunto de diretrizes que devem ser aplicadas a uma coisa para se atingir um objetivo. Todos os nossos anos de trabalho tiveram sempre como objetivo a formação dessa diretiva. Nós nunca fugimos disso. E é por isso que hoje, 13 anos depois, eu vou citar o estudo do Evangelho de Tomé que nós fez há 13 anos atrás. Porque apesar de ter outras palavras, todas as palavras daquele momento tiveram o objetivo de transformar-se numa diretriz para alcançar um objetivo. Nunca nós fugimos disso. Quem está ouvindo nós aqui hoje, seja agora ou seja depois, pode achar que nós estamos falando de uma coisa completamente diferente de tudo que nós já falou hoje. Já falou este ano. Mas se você pegar desde a primeira conversa, cada um em um lugar, você vai ver que é tudo sequência uma da outra. Que não tem como fugir daqueles princípios que nós estabelecemos como doutrina. Mesmo que vocês não consigam ver essa correlação, ela sempre está presente no que nós falamos. Só tem um detalhe. Quando você fala de coisa religiosa entre aspas, porque nós não é uma religião, você sempre tem dois aspectos: a doutrina e o ritual. A Igreja Católica tem a doutrina, tem o rito. A Igreja Evangélica tem a doutrina, tem o rito.
Você também tem nosso isso. Nosso isso não é zoaqui, não é culto a zoaqui, não é de trabalho de umbanda, não é entre, não é. Não. O isso, ou seja, a chão da doutrina é a espiritologia. Por quê? Porque a espiritologia é a prática certas diretrizes doutrinárias. Doutor, aqui, na banca, que já estão com nós há muito tempo, sabem há quantos anos eu falo da prática da espiritologia. Sempre nos grupos orientando, faça o que você quiser, faça o culto que você quiser, mas não esqueça da espiritologia. Que essa é a nossa máxima, é o nosso culto. Só que, ao longo de todos esses anos que eu sempre orientei, sempre os cultos da sala, isso não era coisa importante. O importante era fazer a fila da Umbanda. O importante era fazer a apometria. O importante era fazer a não sei o quê. Mas todos esses itens, como eu sempre disse, podem ser executados. Mas não pode ser uma máscara daquele que pretende colocar em prática as diretrizes doutrinárias de um espiritualismo universalista. Por quê? Porque nenhum deles leva à vitória, à elevação espiritual. Sabe, eu já fiz essa comparação uma vez no São Carlos, vou fazer de novo. Um time entra em campo para ganhar o jogo. Não importa se é um gol de mão feito aos 50 minutos do segundo tempo. É vitória. Se aqui tiver um jogador muito bom, que saiba driblar, saiba fazer isso, saiba fazer aquilo, mas se ele não mete a bola na ele, não serve para nada. E isso não fazem gol no campeonato da evolução espiritual. Ao contrário, fazem gol contra. Você vai a uma sessão de eito, uma sessão de apometria, a uma vila de Umbanda, procurar o quê? E o que você recebe lá? Vai procurar resolver problemas materiais. Resolver problema material. Digamos que você foi uma vez no Preto Velho lhe orientou, você resolveu o problema e ficou feliz. Aí você tem um outro problema, que o Preto Velho me ajudou. Eu vou lá, tem jogo. Uma terceira vez, você nem fecha duas vezes, vou no Preto Velho, tem jogo. O que aconteceu com você? Doação. Não. O quê? Poder perder.
viciado. Viciado em quê? E resolveu seu problema material. E olha, vocês podem resolver todos os seus problemas materiais. Ou seja, o viver bem com todos os outros seres humanos. Ter dinheiro, ter saúde. Que isso não eleva vocês um segundo. Isso para outra existência não vale de nada. Que o que vale é você puxar nessa vida que seja útil a outro. A questão da encarnação como oportunidade de elevação espiritual precisa ser muito compreendida nesse sentido. E é uma das coisas que a força de Maia, que lhe disse que você nasceu, começou a viver naquele hospital, está vivendo esses anos todos, não deixa você ver. E que há, por trás da vida humana, uma vida espiritual acontecendo. O grande problema de você se achar um espírito encarnado, como propõe o espírito, é que você passa a achar que você é o espírito. E aí você passa a achar que o que a mente cria é a vida do espírito. Não é. Enquanto vocês, humanos, estão vivendo a sua vida, o espírito está vivendo a vida dele. Ou seja, há uma atividade humana simultânea a uma atividade. É isso que vocês precisam compreender, porque quando você funde as duas coisas, ou seja, eu sou espírito encarnado, você trata as coisas materiais como atividade espiritual. Você trata a maternidade como uma atividade espiritual. E a maternidade não tem nada a ver com a atividade espiritual. Porque nenhum espírito tem filho. Servindo de prova. Não é a realidade material que é a realidade espiritual. A maternidade é uma prova para o espírito, e não uma realidade do espírito. O espírito não é mãe. Mas se você acha que você é o espírito encarnado, você acha que o espírito é mãe daquele filho. E aí confunde as leis humanas, os valores humanos para a atividade humana com os valores espirituais da atividade humana. O valor de uma maternidade de um ser humano para o espírito é a forma. O valor da maternidade para o ser humano é ser mãe, guiar, educar, proteger, fazer. Nada disso é verdade. O espírito não quer educar filho, o espírito não quer proteger filho. Está dando para conseguir isso que eu estou querendo dizer? Não, porque
você falou que a gente faz nosso princípio. É forma. Ser mãe é uma forma para o filho. Não é aquilo que o humano acha que é ser mãe. Mas aquilo que o humano acha que é ser mãe, É forma. Vai refletir como forma. Não como tem que fazer aquilo. Veja, você querer o melhor para o seu filho não quer dizer que o espírito queira o melhor para o seu filho. É prova e não verdade. É isso que eu estou querendo justamente mostrar. Porque você precisa, ao invés de dizer, eu quero encarar, meu filho, é importante eu cuidar do meu filho, você dizer, não, o cuidar ou não cuidar é prova. Porque senão você vai se apegar como chefe, como verdadeiro, ter que cuidar e não entender a intenção de cuidar como pobre. É esse o ponto da epistemologia. Porque quando você desqualifica a força de acreditar que tem que educar o seu filho porque você é mãe, você está fazendo algo para o mundo. Quando você se prende a ter que fazer, você está fazendo apenas algo para o mundo material. Na verdade, a gente pode não condenar, é um espírito para fazer a prova dele que ele não quer saber. Perfeito. Você sofre como condenado por vir fazer a prova dele. Sim. Então, é deixar ele sofrer aquele. Se é besteira, você sofrer, leva na falta. Se está bem, está bem, se não está bem, não está bem, se está trabalhando, está bem, se não está trabalhando, está bem. Você chover. Você pode até agir para ajudar ele, mas não pode chover por isso. Eu não estou preocupado com o que você faz, eu estou preocupado pela sua capacidade de chover o que você faz, Evangelista. Essa é a visão de um espiritualista universalista. Ou seja, de alguém que acredita haver existido algo além da matéria e que vive para este algo. E para viver para este algo, ele precisa suportar a força demais que dá o muito real ao que é humano. Porque quando ele se prende nessa força demais, ele vive choque. Então eu espero que com as conversas deste ano, e principalmente com esses quase 2 dias que nós ficou aqui, que foi cansativo para todos, claro, eu sempre foi, a mente de vocês é uma mente humana. Eu não preciso ler a mente de vocês para conhecer como uma mente funciona. Eu quero que pelo menos vocês tenham acordado para a necessidade desse trabalho. Muito mais do que explicar o trabalho, porque já está explicado em outra conversa, está explicado ao longo de toda a nossa conversa, a importância dessa conversa de hoje é fazer vocês entenderem que sem espiritologia não se marca gol. Só se faz jogada bonita, mas que não leva a lugar nenhum, que vai levar o jogo a ficar 0-0, ou até no título.
mais que vocês entendam se conscientiem que muito mais do que você cuidar, muito mais importante do que você cuidar do seu filho, muito mais importante do que você preservar o seu nome, muito mais importante do que você ter uma família unida, muito mais importante do que você conseguir a casa própria, muito mais importante do que você ter um emprego, é fazer a reforma íntima, é praticar a espiritualogia sempre que possível em você mesmo. Cada um aqui tem um problema. E alguns vieram falar, e se eu vou me desredestar, todos que falar, digo eu, inspirar um rosário de problemas. Nós íamos para Belândia, nós começávamos a palestra às 2 horas, às 4 nós acabávamos. Aí eu atendia um por um, e até às 11 da noite. Lembra disso? 10 horas. Não. Sabe o que eu falava na conversa? Eu tinha acabado de falar na palestra. Sabe por quê? Porque não pode ter um problema. Ele não é um problema. Ele é simplesmente uma posse sua. Foi questionado. Sabe, quando você compreende a abrangência da espiritologia, você entende uma coisa. Você é super poderoso. Você adquire superpoderes. Quem ouviu tudo isso, quem compreendeu e quem conscientizou-se da importância de fazer, adquiriu superpoderes. Porque agora vocês são capazes de enfrentar qualquer problema que tiver. Qualquer problema. Que sabe, não há mais problema. Há só um problema. Qual o problema que você tem neste mundo? Acreditar na possessão. Acreditar nas inspeções de posse que a mente tem. Você não tem problema com seu filho. Você tem um problema de uma possessão sentimental ter filho. Como se fala? Não, apagado. Você não tem problema com seu carro. Você tem problema de posse do objeto. Que se a dor não teve que foi queimado. Você passa a ter superpoderes não porque você passou a ser melhor, mas porque o inimigo passou a ser mais fácil. Pela força de Maia, pela ilusão, o problema específico, não a forte, ou seja, o problema dos dois filhos está brigando, o problema
de estar devendo, o problema de desarmonia. Problemas. Eles ganham padrões de monstros. Você precisa começar a ser um super-homem para atacar monstros tão grandes, tantos monstros. E abriram a porta do cemitério definitivamente. Tchau, delegado. Tudo em paz? Viu? Ele nem errou de tudo em paz. Por isso que o filho dele é calado. Sabe, quando você se conscientiza da espiritologia, é isso que acontece. O problema perde a força. Deixa de ser humano. Se você tem problema financeiro, você tem um monstro. E o monstro sem saída. Monstro que você não tem como atacar. Você não tem de onde tirar dinheiro. Se tivesse aquele tirado, você tinha pago. Não tinha nem o problema. Quando você entende que o problema não é dever, mas é a posse moral, eu sou certinho, não posso dever, você passa a dever, se chover. O que vai acontecer se você dever alguma coisa? Não? É. Não, o máximo que pode acontecer é que você deve não receber. Mas, veja, a posse vai ser não, aí você vai ficar tomando escuso, você vai ser mal visto, você não vai ter mais crédito. Olha como aquele problema vai ganhando força. Você não é correto? Olha como o problema foi ganhando força. E olha como você postou. Quando esse problema não tem força. Quando você já fechou espiritologicamente. Ou seja, qual o problema você dever? Mas é quem não vai receber. Ou então tem assim, por favor, eu devo. Isso aí, eu entendi. Só para não saber. Vou me desesperar, vou arrancar os fios de cabelo. Se arrancar fio de cabelo resolver, eu tiver arranca tudo. Aí você paga logo de uma vez. Mas não resolve, você só vai ficar careca ainda por cima. Essa é a importância dessa compreensão sobre a espiritologia. Ela não é, como eu já ouvi, uma coisa que do atinhar. Importante. Família, eu não sei. Que eu já não sei mais, né? Mas é para quê? É importante para você. É fundamental para aquele que quer viver paz. Porque sem ela, você vai estar sempre preso ao mundo governo. Por isso, perderá sua paz. Não importa se é pelo termo que tu aqui acabou de falar, nesses dias, próximos, isso ou aquilo, isso é nosso de guardar. Não importa se é porque você decorou ou se você faz espontaneamente. Não importa se, como esse me fez a pergunta ontem, tem outros que fazem isso sem nunca ter ouvido tudo isso. Sim, não importa se é pela fé, pela entrega a Deus, não importa se é por isso, se é por aquilo, o caminho não importa, cada um tem o seu. Se vocês estão aqui ouvindo, tem a minha propositura de caminho, que não é certa nem errada, é um caminho. O que eu quero que você se conscientize não é que o caminho mostrado por Joaquim é a única salvação. Jamais eu diria isso, qualquer coisa que eu falasse.
bola de Joaquim não há salvação. Não. Que eu espero dessa série de conversas é que vocês se conscienciem da necessidade de se libertarem da força de Maia que dá às coisas humanas poder ideal e poder de chefe, para que exista só benefício para você. A sua paz, a sua harmonia, a sua própria felicidade. Só você vai sair beneficiado com isso, mais ninguém. Assim como só você vai perder se não fizer isso. No Rio, na semana, 2 semanas atrás, não, semana que passou, né? Nós falou sobre por fechar a fé. Por fechar a fé é agir dentro da fé. E é fé. Aquilo que você acredita que é. Mas, tanto que no I eu chamei a fé daquilo que você acredita que é o ensinamento. Aquilo no qual você deposita sua confiança. Você acredita que Deus é causa primária de todas as coisas? Essa crença é sua fé. Eu sempre disse, fé não tem nada a ver com o objeto dela. Você pode ter fé sobre qualquer coisa. Fé é entrega com confiança em alguma coisa. Por fechar sua fé é entregar com confiança aquilo que você acredita. Não importa o que você acredita. Não foi isso que eu disse lá no Rio? Pois é. E o que ainda disse mais? Se você tiver a fé do tamanho de Deus que nos dá, nenhum que é o menor grão que existe, todas as montanhas se afastarão da sua frente. Ou seja, todos os montes, problemas, as dificuldades. A partir daí vocês começam a entender que é preciso ter fé. Certo? E aí vocês buscam no que ter fé. Buscam ensinamento, buscam conhecimento. E só buscam. Não tem fé. A espiritologia fez a ela executada o que caminho for, é a profissão de fé. É o por fechar a fé. Se você é evangélico, ou seja, se você tem fé naquilo que o pastor ensina lá no culto, e você for fechar essa fé, ou seja, basear a sua existência a partir daquilo que o pastor fala, você vai alcançar a mesma coisa que se você fizer o que eu acabei de falar para a espiritologia. Você vai alcançar a mesma coisa que o budista vai alcançar se for fechar a fé nos ensinamentos de Buda. Não tem diferença. Porque o objetivo que todos os ensinamentos têm é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas eu posso como assim.
Então, eu quero, nesse encerramento, dizer uma coisa muito importante para vocês, que aliás, por isso eu disse, tem todo o ano em sequência, que é o que eu venho batendo muito este ano. O problema de vocês não é falta de. O problema de vocês é não fazer nada porque vocês sabem. É de armazenarem tudo que aprenderam em instantes para mostrar quantos livros você tem. Para mostrarem como vocês são grandes buscadores. Olha, eu armazenei tudo isso na minha vida. E aí carrega tudo isso de lá para cá, daqui para lá. Ela disse para você que ele já teve muitos livros a Deus. Mas não foi por despositivo, não. Foi cansado de mudar de uma casa para outra e ter que arrumar lugar para guardar tudo. Foi que havia, não sei se ela lembra, mas eles, quando moraram juntos a primeira vez, só podiam alugar um lugar que tivesse caso de pegada. Que não tinha lugar para botar o tipo. E olha, em 8 anos eles moraram em 10 lugares. Arrumar na casa, tirar da casa, arrumar na casa. Aí cansou disso, foi só por isso, não pude construir nada. Né? Na hora que vocês se conscientizarem do peso que vocês estão carregando, mais do trabalho que dá ter esse peso. Sabe, saber alguma coisa dá um trabalho desgastado. Você tem que ficar o tempo inteiro preocupado para ver se o outro não está atacando sem saber. A sua posse, você tem que estar o tempo todo vigilante para defender a sua posse moral. Talvez vocês entendam qual o problema de vocês. O problema sou eu que amo vocês para a prática. É tão bom. Olha, eu vou tão maravilhoso. E amanhã, o que você vai fazer? Vou ler hoje. Este tem sido o objetivo deste ano. Acordar vocês que vocês já estão populando há muito. E se até agora não encontraram nada, é sinal que não há nada para ser encontrado. Acordar vocês para dizer, pare de buscar e comece a agir. Eu disse na festa da Nossa Senhora, este é o ano de nós, desse povo, para a luta contra a hipocrisia humana. E não há como se lutar contra a hipocrisia humana, a não ser usando o que você sabe para atacar o que você sabe. Aquilo que você acredita saber, quanto aquilo que você diz que sabe. Não adianta eu mostrar para você hipocrisia. Assar isso é hipocrisia. Porque você vai ter um novo saber de ser hipocrisia. E vai continuar usando da mesma forma. Lutar contra a hipocrisia é agir contra a hipocrisia. E não saber que importa. Este foi o objetivo desta conversa, tem sido o objetivo de todas as conversas deste ano e será de todas as outras que eu ainda vou falar. Não importa qual seja o assunto que nós vamos abordar, não importa qual o livro que nós estudamos,
em cada um deles, eu cheio de todos uma visão da hipocrisia que você viu. Havia, você pode dizer para eu no estudo das cartas de Paulo, é que você traz uma interpretação nova. Não é uma interpretação nova, é uma outra interpretação. E é toda ainda a outra interpretação que eu fiz, sempre foi no sentido de escalar. Que você dizia que tem filho, mas não vai ficar nada. Tem muito filho de Maria na igreja católica, muito bom filha de Maria, né, congregado mariano, que não fez isso com o amor de Maria. Segundo o cristão, que acha que ser cristão é só botar correntinha no peito. Ou ir à missa. Ser cristão é seguir. Para seguir ele, você tem que dar tudo que é seu aos pobres. Você não quer dar nada, gente. Não falo nem das coisas materiais, não. Falo das verdades. E é material não, né, pai? Sim, não. Mas estou falando de objeto. Quando você começa, tá? O mundo muda. Fala você. Quando você começa a atacar a força do mal, o mundo muda para você. Tem um exemplo muito caro, que é uma coisa que quando eu falo, todo mundo cai na gargalhada. Mas é uma coisa tão séria. O ladrão que entra na sua casa e rouba é o enviado de Deus para fazer o que você disse que quer fazer e não tem coragem de fazer. Possuir. Quando você ataca a força de Maia, diz que ele não deveria ter entrado, que aquilo é sua propriedade, que você não poderia, é este mundo que surge para você. É um mundo novo. É um mundo aonde o todo de Deus está presente na terra. E não Deus que está no céu observando você. Todos vocês dizem que querem entrar no mundo novo. No novo mundo. Mas vocês não querem largar o velho. Como é que pode querer entrar no mundo novo? Não, não é você pessoalmente, é para o trabalho lá da comunidade. Chega até planejar como que entra no mundo novo. Descobrir como terá que ser um mundo novo. Para você estar nele. Não é assim. O mundo novo está me ouvindo? O mundo novo não está num lugar novo. O mundo novo é uma nova forma de viver o mundo velho. Não é um lugar novo.
não são hábitos novos, não são valores novos. A minha pergunta para vocês é assim: nessa relação do planeta, minha filha, quantos anos mais ou menos há de sociedade, vida societária? 7.000 anos, desde o Egito Antigo? O que vocês imaginam que vão descobrir de novo que todos os outros, durante esses 7.000 anos, não descobriram? Não há nada novo aqui. Tudo que teria que ser descoberto já foi. E pergunte a doutor psicólogo aqui, que eles estudaram, eu estou perguntar para eles, que eles estudaram o relacionamento humano, e você vai ver uma coisa: centenas, se não milhares de temas de convivência já foram testados nesse mundo. Não é isso? A forma, o sistema de convivência de vocês de hoje já é resultado de diversos testes anteriores. Será que ainda tem algum tema, depois de tanto tempo, para chequear? Será que ainda há algo novo a ser feito? Não. Tudo já está feito. Tudo já foi feito. Eu vou já aproveitar, e eu disse que no final ia falar o exemplo de algumas pessoas aqui do São Paulo. Eles estão querendo comprar um terreno e morar tudo junto. E fazer ali uma convivência fundamentada no que eles hoje acreditam. Eu não vou dizer que o que o Joaquim falou, que eles hoje acreditam. E aí vieram falar com ele. Aí eu disse para ele que primeiro precisa saber o que vocês querem como novo. Isso. Decidirem o que querem. E aí eles saíram correndo fazer o que querem. Para criar coisa nova. Não vai haver a mínima diferença entre eles se juntarem lá e eles continuarem a viver aqui fora. Sabe? Porque a posse só mudou de nome. Hoje é uma defesa da lei, amanhã é a defesa da lei de não ter lei. A única diferença entre o espaço que vocês querem construir e o espaço que vocês moram é o espaço. E por isso eu disse, os problemas continuam. Não estou desanimando vocês para não fazer. Não estou. Se você, como eu disse, já está pouco. Só o que eu quero é que vocês falem que estão construindo alguma coisa nova, que estão começando algo que nunca ninguém fez, que aquilo ali vai ser uma maravilha. Não vai. Lá ou aqui, se você não fizer um trabalho em você mesmo para se libertar da força de Maia caindo sobre as suas costas, e nada vai adiantar. Não são todos juntos, é um. É sempre um, a vida é sempre de um só. A vida depende do lugar que você está, e depende da sociedade que você está, porque a vida é o que na vida. A gente coloca
porque não tem nada novo. A única coisa nova é a nossa proteção, pode, também não é verdade. Mas que é a dificuldade que eu não mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam. A dificuldade vai ser a mesma. O moço disse, eu não sei se eu quero ir, porque como eu não me dou bem com as pessoas daqui, será que eu vou não consigo me dar bem com as pessoas daqui? Será que eu vou conseguir me dar bem com as pessoas de lá? Não! Porque se você não consegue se dar bem aqui, lá só vai mudar o nome do problema. O problema vai com você. É isso que eu disse para vocês pensarem o que vocês esperam da nova comunidade. Não é para vocês criarem um novo, mas para vocês pararem para pensar se vocês estão esperando sangue lá. Mas sabe que a gente espera, não sei se você é mais legal, a gente espera que seja um sangão, uma força. O problema é que você não consegue fazer o sangão aqui de lá. Porque o sangão não está no lugar. Aonde está o sangão? E esse trabalho de você é aqui, lá, acolá. Isso que eu queria que vocês acordassem. Reparem, vocês ainda estão trabalhando com a utopia de que vocês vão construir alguma coisa perfeita. Não é não fazer, é estar consciente de que aqui ou lá o problema é o mesmo que está na costa. E aí você construir A, B, C, D ou E, Z, não importa, o problema está na costa. E aí vocês vão conscientes de que há um trabalho a ser feito lá. E lá não é a solução do problema, é o novo problema para você solucionar. Cadê a mocinha que foi na nossa casa? Lá. Tá aqui, lá. Só veio aqui só repor uma coisa para eu. Não foi exatamente isso que eu disse na nossa casa? É só isso. Não, como eu disse, não estou desanimando. Só o que é importante é vocês entenderem. O passarinho tem seu ninho. A raposa tem sua toca. Mas o ser humano não tem aonde descansar sua cabeça. Usei o exemplo de vocês, para poder mostrar uma coisa a todos. Não há um lugar onde você possa repousar nessa revolução. Em todo lugar que você vá, em todo lugar que você esteja, o inimigo está presente. Porque o inimigo é você. Não sonhem com realização. Não sonhe ao entrar nessa vida. Não sonhe em conseguir. Não sonhe em poderes mágicos. Não sonhe em anjos, elfos, sei lá mais o que vai ajudar e vai transformar. Não existe. Você é a herança de você mesmo. Só o que você fizer por você vai ser útil. Pai. Diga. Então,
ó, me colocou, então cai por terra essa coisa da gente querer se ajudar um ao outro. E eu falei pra ela, não. Não, não cai por terra o querer ajudar o outro. Porque como é que você vai ajudar o outro? Sendo o problema dele. Assim, que essa questão do processo. Claro que a ajuda, como eu propus, da espiritologia executada de fora para dentro, pode ser uma ajuda. Quando? Quando ela, no outro momento, você é o problema. É um problema para deixar ela buscar ajuda. É só isso. Compreenda, olha. Veja, nós vamos lutar para um ajudar o outro. Olha a utopia aí. É essa utopia que eu quero que vocês tirem. Eu não estou falando contra vocês se juntarem no espaço. Eu estou falando contra o sonho que vocês têm que vão conseguir determinada coisa, podem estar naquele espaço. Porque aí você vai ciente, foi o que eu disse para ela, você vai ciente, problemas que vão existir lá, e não com sonhos, que lá é a solução dos seus problemas. Deu para compreender agora? Você vai com o pé no chão, não com a cabeça na rua. Vai. Eu venho falando isso em relação a tudo, por exemplo, ao papel de mãe, ao papel de esposa, de filho. Fala que a gente romantiza tudo, sonha tudo, acredita nessa vida colonial. Eu estou voltando para você não falar? Não, tá certo. Tá. Romantiza tudo, perfeito. Romantiza a vida. É a forma sentimental. E isso é muito, veja, é muito mais fácil fugir para o romantismo do que enfrentar a realidade. É mesmo quando a gente vê, pai não tem filho, não tem pai, não tem mãe. Fala com você. Eu tenho uma ideia, a ideia de liberdade. E aí é outra expressão. É só isso que eu estou alertando, estou aproveitando vocês para alertar, porque isso vale para você, se vale para. Aí eu tenho um cantinho na minha casa onde vai ser mais fácil eu fazer, não existe. Se aí para o determinado centro, porque lá eu me sinto bem, vai ser mais fácil, não existe. Firma a xanga todo domingo que ele vai ficar mais fácil, não existe. É isso que eu estou querendo alertar. Não há onde repousar. Há apenas o sonho de que determinados lugares podem repousar. Como eu disse para vocês com a questão do lugar, lá está pouco. Não é que vocês vão fazer. Lá está pouco. Só quero que vocês entendam, sem a ilusão, que estão indo para o céu. E essa coisa Porque amanhã o céu pode se transformar no inferno. E aí vocês vão sofrer tudo para mim. Sofrer pelo problema de lá. Sofrer pela decepção de não ter encontrado o céu. E não é lá. Agora, eu vou entender. Larga tudo. Largou o quê? Largou aquilo tudo e se perdeu isso. Aí é o que vocês fazem. Cada dia vocês vão construir castelo do ar. Sabe? De castelo de Cheipade. Aí vem a água do mar. Está na pipa, viu? O homem que quer o verdadeiro buscador de Deus não é aquele que constrói castelo na areia, mas joga pedra. Está na pipa.
que você precisa entender é que qualquer lugar que você entra, naquele lugar só existe uma coisa. Uma oportunidade de você trabalhar você mesmo. Mais nada aqui. Hã? Morrer também não salva ninguém de nada. Pelo contrário, às vezes aumenta os problemas. Se provocar mais melhor. Se provoca mais melhor. O que eu quero que vocês entendam é que fora da busca da harmonia, para não falar de elevação espiritual, não há salvação. E nenhum conhecimento vai me levar à harmonia. Nenhum conhecimento vai lhe levar à harmonia. Só a prática dele. Pode ficar prática de qualquer. Hã? Aí pode ficar prática de qualquer. Aí pode ser a prática de qualquer ensinamento, desde que essa prática seja praticada para harmonizar. Deu para compreender isso? Deu. Qualquer ensinamento pode me ajudar a alcançar a harmonia, se ele for usado para harmonizar. O outro também pode me ajudar, eu vivendo nele. O outro pode lhe ajudar e lhe ajuda muitas vezes. Eu vivendo nele. Eu admiti que eu tenho essa que ele tem. Não? Será? O outro pode lhe ajudar e lhe ajuda muito. Quando o outro faz o que você não quer, diz o que você não acredita, ou não está, não compactua das suas verdades, o que ele está fazendo? Botando uma faca grande. É aqui a faca. É uma faca grande. É aqui. O seu alvo é esse. Foi isso que me desarmonizou. É isso que você tem que atacar. Se você quer harmonia, é isso que não está tentando desarmonizar. É a série de histórias que alguém explica para você que você é feio. Ele está botando uma placa aqui. Olha, você quer ser chamado comigo. Olha, presta atenção em você. Eu conheci eu sou certinho, eu tô certa, é isso também. Que quer... Não, você não quer só ser reconhecida como chefe. Você quer ser mimada, acariciada, lambida, colocada no pedestal, eleita a rainha das rainhas. Não é você todo? Tá todo. É você todo. Pai, eu tive uma coisa e Cadê ela? ela. Eu. Ele mata ela atrás. Fala. Não, não é ele não. Que é irmã mais velha. Ela é uma pessoa insuportável na questão. Ela lutou. Ela é insuportável nessa questão de ser certinha. Você falou que você é certinha. Então, por exemplo, se a gente está nessa reunião aqui e alguém faz um barulho, ela te olha para pessoa de raiva. Eu vou estar fazendo barulho. E aí ela conta
Falei. Aí, Depois você conversa comigo, eu não preciso nem falar. Né? mas assim, eu acho é que as pessoas que não acreditam é porque aquilo que nós sempre também. Então, eu sou intolerante com a intolerância dela. E por que ela é intolerante e é sua irmã? Pode ser honesta. Mas que sua. Não é isso, não. Não sei que é isso. Eu sei que é isso que é importante. Mas, eu acho que eu sou. O que você é irmã dela? Mas veja, faz 13 anos que eu digo assim, mulher organizada, casa, como para cada um aprender aqui, a respeitar o outro do jeito que ele é. Para você poder respeitar o outro do jeito que ele é, você tem que abrir mão do jeito que você queria que ele fosse. Vai cair tudo no mesmo lado. A sua morte. Veja, não há o menor problema da sua irmã tomar conta da vida dos outros. Mais do que quer ser errado. Não há problema. Se o fato dela tomar conta da vida dos outros e irrita aos outros, o problema é dele. Uma vez eu dei uma boca na minha filha. A única vez que eu dei boca na minha filha. Deus está vendo. Foi uma moça na nossa casa que não gostava do cachorro. Imagina para onde o cachorro dela ia. Exatamente. E ela toda preocupada em tirar o cachorro de cima da moça. No dia seguinte eu disse para ela, o problema é dela que não gosta de cachorro. Ah não, eu como estando recebendo a pessoa, eu tenho que tratar bem a pessoa. Vamos. Iludido por Maia, que diz que existe uma regra de boa convivência. É verdade, o Marcos falou que ela na casa não foi. Então o problema não é ela agir sobre os outros dentro dos critérios dela. O problema é você se sentir mal por isso. E aliás, você se sentir mal por isso não é problema. E ela não justifica mesmo. O problema não é você se sentir mal com isso. Aliás, isso não é problema. Isso é solução. Não, Marcos falando. Mas é natural, eles ficam na nossa casa. É, mas para sua irmã você não faz. Por quê? Porque é muito Por quê? eu então. Porque a irmã, ela tem a posse sentimental, é minha irmã, a posse moral, eu tenho que ajudar a educar. Se você não destruir os elementos do mundo, ou seja, a irmã, você vai pensar com a irmã, você tem que fazer. Por filho, você tem que fazer. Por tio, você tem que fazer. Vai. Olha, Foi tão na comunidade.
na Santa, fica mais fácil, sabe? A irmã. Infelizmente fica mais fácil. É porque vocês não estão tratando isso como desconstruir, mas por um aviso dentro de um ensinamento que o outro vai saber, vai ouvir, então ele vai achar que você já se libertou. E a psicologia que eu falou pra gente ontem, que é fazer construção, então ele E tem outras coisas envolvidas. Politicamente correto, né? Sabe, eu repeti no Rio o que o ET falou aqui. O problema da changa daqui é que tá bom para vocês. como assim? Vocês estão gostando de vir aqui. Vocês já não vêm mais para fazer, não vêm mais para buscar ajuda, vem para se divertir. Vem porque é gostoso estar aqui. Pelo contrário, na hora que você vier não querer estar, você vai mexer você. Você não queria estar, mas veio. É isso. Não é vir que é chefe, vir que é melhor, vir. É vir porque aí você tem uma grande oportunidade de trabalhar. Por isso que tudo. É o que eu acabei de dizer. Não existe lugar chance. Não existe lugar onde você possa repousar prontamente. Se a mente diz que você não deve vir, você deve lutar prontamente. Se a mente diz que você não deve vir, você deve lutar contra a mente. Se a mente disser que você deve vir, você deve lutar contra a mente. Não há nada que a mente que seja certo. Mas já tem acreditação. A meditação é um estado mental. É o estado mental onde você pensa e não pensa nada. Mas tem algumas abordagens que se propõem a investigar isso. Se tem algumas abordagens que preocupam aí fechar o próprio pensamento, isso é meditação. Meditar é fechar o próprio pensamento. Vamos dizer, o corriqueiro meditar é esvaziar a mente. Pensar o próprio pensamento também é um trabalho. É um trabalho. Porque a espiritologia é fechar o próprio pensamento. É buscar o livro do pensamento. O caso. Não é assim ou assim. Se colocar o lixo de que não há lugar para repouso. Esse é o detalhe final da espiritologia. Não há resultado. Por favor, ouça o lixo que é importante. Este é o detalhe final da espiritologia. Não há resultado final espiritológico que não tenha que passar por uma nova espiritologia. Fácil. Eu descobri que eu não posso dar valor ao meu filho, porque se eu der valor ao meu filho, eu estou me apegando a uma forte sentimental. Esse é o resultado do trabalho espiritológico. E esse resultado passa a ser uma forte moral.
só consegue alguma coisa por dia. Não. Aí você, não, a mesmo, vamos dizer assim, ofereceu soldado em sacrifício de um batalhão que sai. Mas tem que achar que essa fé, Não tem que assar dessa, porque senão você ainda vai assar. Outro não Você tem que saber que tudo que você assou é apenas um ato de sabotagem naquele momento e não uma derrota que você fez ao inimigo. é uma ilusão de Deus. É uma ilusão de você achar que ganhou. Ainda tem muita batalha. Não tem muita batalha pela frente. A frente inteira é uma batalha. Piloto espiritualista, né? Então, você conhece, não é? Hã? Piloto espiritualista. É igual o espírito olímpico, com vestir cheio. Ganhar de vez em quando. Avião que por aí, eles vão estar Comemorar. Todo dia que você não deve comemorar ter descoberto uma Mas coisa. não assim, Mas não pode falar no longe de ganho. Muitos ganham uma prova, sentam no torno, rapidinho vem alguém no lugar dele. Foi por isso, moça, que eu aproveitei para complementar o que eu tinha falado da outra vez. Como eu já disse, essa é a nossa psicologia. Eu devo quebrar a cara depois volto. Foi por isso que eu usei vocês, aproveitei para complementar, para deixar esse último recado. Não há lugar, hora, momento que você possa decalar de obter uma vitória. Porque a sua vitória vai ser usada contra você na próxima batalha. compartilha o poder. Bom, tá tudo tudo. Esse é o recado para você. Não desista de lutar nunca. Não ache que achou nada. Cheio, fazemos. Muitas vezes você peguei, não chegou ao lugar nenhum. E o recado do aprendeu até o ar, fale o ar. Depois você vai se preocupar em aprender o tempo. Certo? Vamos então fazer a nossa despedida? Vamos, filho? Então vamos, né? Se vocês puderem ficar de pé, dar as mãos. Você, estou, vê, o Dico no meio, o Dico, que é ela que vai tocar, né? Ela vai tocar aí. Aqui, Roberto? É. Vai cantar de mão dada, tá? Tá. Só não pode cantar de pouco acertado. Dê a mão a vocês. Mas vai pegar o violão, tá? Vou esperar então. Ao pessoal que acompanhou nós no www, obrigado por você estar ali com nós.
e pelo que a força do que nós falou tenha chegado até vocês, e que estejam bem conscientes de que é trabalho, 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 trabalho. Não há vitória, não há paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada para que você vive com você mesmo o tempo inteiro. Que a paz de Deus esteja com você. Cadê o moço? Tá seguro? Então venha pro meio também. Pela paz. Agora. E só uma coisa antes de acabar. Levem daqui essas minhas últimas palavras. Essa última parte. Toda a teoria que foi falada, que levem apenas essa palavra que eu deixei. A vida é uma constante batalha contra você mesmo, no sentido de agir para harmonizar com o mundo. Para isso, você precisa estar 24 horas atento a toda desarmonia que você provoca com. E como último recado, entenda uma coisa: harmonizar-se com o mundo não é estar de acordo com ele. De nada adianta você se harmonizar com uma pessoa, 2, 10, 20, 50, porque você nunca vai se harmonizar com 3 milhões. Então você vai estar sempre em desarmonia com alguém. Se harmonizar é não ter nada que possa servir para a desarmonia. Então seja sempre liberto de tudo, para que você não encontre alguém ou algo com o qual você se desarmoniza. Que a paz de Deus esteja com vocês. Que Maria, a Senhora da Regeneração, possa ajudá-los na sua caminhada. E que nosso Mestre amado possa servir como um guia para a luta de vocês. Que a paz esteja com vocês. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.